TV. Boa noite, Anderson, Thiago Franklin, do canal do DF. Minha pergunta é a seguinte: você manteve os dois volantes, Fabinho e Romildo, até o final do jogo e fez alterações na parte ofensiva, trocando os extremos e também o camisa 10, o segundo atacante, como o Juninho atuou. Você pode explicar o motivo da manutenção de Romildo e também de Fabinho até o final da partida? Não, eu acho que a gente tem que estar atento, a gente não pode desguarnecer o time de qualquer forma. Depois, o que é um empate pode virar uma derrota e, sem dúvida nenhuma, é muito pior. A gente já está insatisfeito com o empate, imagina se a gente tivesse perdido. Então, eu acho que eu tentei fazer as modificações possíveis, sem mudar muito, né, sem deixar o time tão vulnerável. E mesmo assim, a gente ainda sofre algum risco. Mas eu tentei dar estabilidade, tentar ofensividade, tentar outras peças, sem perder essa estabilidade. Talvez se a gente tivesse um jogador com característica de poder fazer tanto um jogo mais atrás, mas também com uma saída melhor, talvez a gente pudesse fazer. Mas no elenco hoje a gente trocaria um volante por outro, ou se não um meia completamente, um meia atacante por um volante, e eu particularmente achei que era muito perigoso, até porque a gente estava com muito menino, né, no banco. Então a gente também tem não só a questão do encaixe, mas a questão também de saber como é que o menino vai entrar e como é que ele pode fazer essa função. Boa noite, Anderson Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise desse primeiro jogo do Botafogo na temporada, olhando para os principais pontos positivos e também aquilo que você não gostou. Quais são as conclusões que você tira do compromisso de hoje e que o Botafogo passou para você nessa primeira rodada da temporada, Anderson? Olha, eu acho que a gente teve algumas coisas que foram interessantes, nós criamos boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente teve um controle melhor do jogo, assim, a gente conseguiu chegar ao fundo com algumas jogadas boas, assim, e boas finalizações. Acho que o jogo caiu muito no segundo tempo para ambas as equipes. Fisicamente a gente talvez não tenha conseguido manter o mesmo ritmo, mas que é extremamente natural, porque a gente está fazendo o início de uma temporada. Então era muito normal. Não que a gente não tenha corrido, a gente correu bem, correu bastante. Mas o nível de movimentação, os sprints talvez pudessem ser um pouco melhor, mas foi uma coisa que aconteceu de ambas as equipes, a gente já sabia muito bem disso. Acho sinceramente que tem muita coisa para ajustar. A gente tem um time hoje, né? É um time com algumas peças que são jogadores muito jovens, e a gente tem que sustentar um pouquinho, dar tranquilidade para que eles possam crescer, porque são os atletas que nós temos à disposição agora, nesse momento. Boa noite, Anderson, Caio do GE. As imagens do Rafael saindo de campo depois da lesão foram bem impactantes. O clube já deu um primeiro informe sobre a situação do jogador, mas eu gostaria de ouvir também de você, por favor, que esteve pelo vestiário, qual foi a primeira impressão? É algo que preocupa para essa sequência de jogos, foi só um susto? O que você pode passar para a gente e para a torcida, por favor? O Rafael, ele foi agora para o hospital para poder fazer alguns exames, para a gente poder ter uma certeza realmente do que aconteceu, né? Claro que preocupa, né? O Rafael é um jogador muito forte, e não seria qualquer coisinha que ele talvez se ausentasse assim, do jogo. Então foi uma situação que a gente precisa avaliar bem com exames para a gente poder ter uma certeza melhor. Pedro Medeiros, do site Fogo na Rede. Boa noite, Anderson. Eu gostaria, por favor, que o senhor fizesse uma análise da atuação dos jovens jogadores do Sub-20 agora no profissional no jogo de hoje. Olha, são jogadores que têm grande potencial, mas a gente não pode dar tanta responsabilidade para eles. É um processo que tem que ser gradativo. A gente olha um jogo do Sub-20 e acha que o menino já tem a capacidade e condição de jogar no profissional, é diferente. Mas tem um jogador tal que conseguiu. São exceções, não é a regra. Eu trabalhei com base durante muitos e muitos anos. Então, às vezes o jogador tem um desempenho muito bom no treinamento,
ou no sub-20, mas não consegue transportar ou executar isso ainda no profissional. Ele tem que encaixar, ele tem que encontrar o seu espaço, encontrar como é que é o jogo. Então a gente não pode, de forma alguma, colocar uma carga enorme nesses meninos que estão tendo as oportunidades. Eles estão maturando e com certeza alguns deles já vão dar uma resposta muito positiva, outros vão demorar um pouco mais, mas isso não quer dizer que eles não tenham condição e capacidade de nos ajudar. Boa noite, Emerson, sucesso ao campeonato do Massa. A gente sabe que o Botafogo sempre entra para ganhar, mas que o Campeonato Carioca é visto como uma forma de time ganhar estabilidade e boas atuações para o decorrer do ano. E diante desse contexto, por que o Matheus Nascimento não foi testado durante os 90 minutos? Tem algo a ver com o fato dele ter tido Covid? Como que você enxerga ele? Você acha que ele pode ser utilizado em outras posições? Como que você enxerga a joia do Botafogo para esse começo de temporada? Obrigado. O Matheus é um jogador que a gente aposta muito, tem muita qualidade. Ele teve Covid, a gente achava difícil que ele conseguisse fechar o primeiro tempo, porque ele ficou praticamente 6 dias sem treinar, voltou muito próximo aqui do jogo, então a gente tinha já uma preocupação de não dar uma carga maior do que ele poderia suportar, e eu fui até onde eu achei que era prudente, né, para que a gente não tivesse risco de perdê-lo em função de uma lesão, até porque, como eu falei, ele ficou 6 dias sem treinar e claro, o Covid modifica muito o processo de treinabilidade, né, dos atletas, a gente tem que saber respeitar esse limite também. E é claro que é um jogador que a gente sabe do seu potencial, sabe que está maturando, acho que teve uma participação muito boa no primeiro tempo, como eu falei assim, acho que no segundo já caiu um pouquinho daquilo que ele teria capacidade e condição de fazer, mas muito em função desse problema que ele teve, que ele acabou pegando Covid aí durante a pré-temporada. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. No segundo tempo, quando o Botafogo já não encontrava mais soluções para entrar na defesa adversária, você em dado momento colocou o Riquelme como segundo atacante, fazendo uma espécie de 4-4-2, depois abriu novamente o jovem na ponta, o Gabriel Conceição por dentro, voltando ao 4-2-3-1. O início do Campeonato Carioca, para esses testes, ainda faz parte da pré-temporada do Botafogo para o ano de 2022, você pretende testar mais durante os jogos? Obrigado. Gente, assim, para falar a verdade, falar assim de uma maneira muito clara para o nosso torcedor, é claro que a gente queria, nesse momento, já estar com uma equipe um pouco diferente, já contar com alguns jogadores que a gente já tinha conversado, contactado, e a gente tem a ideia muito clara de fazer esse estadual de uma maneira bem competitiva. A gente não está aqui para poder simplesmente fazer teste. A gente sabe muito bem a grandeza do Botafogo e a gente precisa sempre ter equipes que possam buscar título e as primeiras colocações, sempre. O clube vive hoje um período de transição que é terrível para nós que estamos aqui, porque a gente não consegue dar um passo à frente, porque tem situações que precisam ser definidas. A gente tem hoje, né, um novo dono, a gente está aguardando também um pouquinho aquilo que são as novas diretrizes, mas a gente com certeza queria ter uma equipe, né, com jogadores, com boa experiência. Isso seria muito importante para os meninos, seria um espelho importante para eles, mas a gente não teve, e era a minha preocupação do ano passado, que a gente pudesse já nesse início, a gente ter uma equipe bem competitiva, madura, bem preparada aí para poder enfrentar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro. A gente não pode, infelizmente, ficar esperando um time lá para o Brasileiro, porque o estadual é extremamente importante, né? Então eu estou, claro, muito atento a essa equipe que nós temos hoje, estou fazendo tudo que eu posso assim, para tirar o máximo desses atletas, sabendo que a gente tem que ter tranquilidade, porque se trata de alguns atletas jovens e a gente não pode colocar uma carga enorme neles, mas o nosso objetivo mesmo era, com toda certeza, não só o meu objetivo, do
departamento de futebol do clube é que a gente já tivesse avançado em muitas situações que a gente teve que parar em função dessa aquisição do clube. E agora é o período mais complicado, porque é o período de transição e a gente não consegue caminhar. A gente está aguardando, esperando que os papéis possam ser assinados, que as coisas possam ser bem definidas e a gente poder caminhar em busca daqueles atletas que foram colocados já há algum tempo como prioridade aí para a temporada de 2022. Pode. Boa noite, Emerson, Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Hoje, apesar de você não ter todos à disposição, você colocou o que tinha de melhor em campo. Eu queria te perguntar sobre carências do elenco. O que você pode dizer em relação a posições que você acha que o Botafogo ainda precisa melhorar? Volante, atacante, meio campo. O que você acha que o Botafogo ainda precisa de reforços para que o Botafogo consiga ter melhores resultados na temporada? Sabendo que esse é o primeiro jogo, mas projetando já o 2022 como um todo. Olha, a gente teve vários momentos assim, né? O primeiro passo da gente era a gente buscar a manutenção de grande parte do elenco do ano passado. Era muito importante para que a gente pudesse, pelo menos, começar em cima de uma base que já estava montada. A gente teve algumas perdas, e perdas importantes, de atletas que eram grandes referências para a equipe. A gente tentou no mercado, com toda a limitação financeira, fazer alguns movimentos, pelo menos para poder suprir um pouquinho essas saídas, e conversando muito sobre aquilo que a gente pensa sobre a equipe ideal para a temporada. Então, a gente já tem isso muito mapeado, muito conversado. É uma questão agora de ajuste de parte financeira, mas como eu falei, nós estamos vivendo um momento de transição que é, na minha concepção, é o pior momento, porque a gente não consegue avançar em nada. A gente está aguardando algumas instruções, principalmente o Frino ali, juntamente com o Braga, para saber o que pode já ser feito, o que pode acontecer. E é claro que a gente fica ansioso para que a gente possa contar o mais rapidamente com esses atletas, que com certeza vão nos ajudar a elevar, né, o nível da equipe, porque são jogadores com ótima qualidade técnica, boa experiência, jogadores que têm um currículo muito significativo no futebol, e isso vai com certeza fazer com que todos os nossos meninos possam crescer muito ainda. Então o Botafogo tem todo um mapeamento já feito de todas as posições, né? Não vou ficar falando aqui quais são as prioridades, mas a gente já tem esse mapeamento todo feito, todo executado, aguardando somente as orientações para que a gente possa negociar esses atletas, executar essas negociações para que eles possam, quem sabe, num futuro bem próximo, estar aqui à disposição. Olá, Anderson Moreira, aqui é João Machado, da Rádio Opinião. Queria saber de você como que, ao mesmo tempo, se prepara uma equipe para o campeonato estadual, onde para muita gente é um momento de preparação, está ainda no início, onde vai estudar de alguns detalhes com o restante do campeonato, mas, ao mesmo tempo, você vai precisar colocar uma equipe competitiva, porque o torcedor quer vitória, o torcedor quer ver o time jogando bem. Como é que, de alguma maneira, se desenvolvem esses dois trabalhos, vamos dizer assim, um a curto prazo e outro a médio prazo, para que a temporada aí acabe se desenvolvendo com qualidade? Olha, desde o final da temporada passada, eu deixei muito claro, em momento algum eu tive dúvida de renovar com o Botafogo, não tive nenhuma dúvida sobre isso. Eu sempre quis muito. O que eu queria, na verdade, eram algumas garantias que a gente poderia ter uma equipe extremamente competitiva, né? E por várias situações a gente não conseguiu fazer os movimentos que a gente esperava, né? De renovações, alguma coisa que escapou de um clube que tem as suas dificuldades financeiras e que talvez só pudesse fazer esses movimentos a partir de maio ou junho. Só que nós temos um campeonato pela frente, que é o Campeonato Carioca, e eu concordo plenamente, ninguém quer ver um Botafogo fragilizado, que não tem uma equipe competitiva, que não busque
as conquistas, que não busque as vitórias dos jogos. É um desejo comum, não só do torcedor, mas da gente também. E a gente acabou colocando, e está colocando na verdade, nós estamos talvez antecipando algumas situações que não eram para ser feitas agora. Jogadores que viriam para poder participar do time principal, mas no meio de jogadores talvez mais experientes, já mais rodados, que já pudessem dar tranquilidade para esses meninos, principalmente ali de observar o que esses jogadores fazem dentro de campo. Então essa foi a minha preocupação desde o início, assim, desde o ano passado que a gente está conversando, e foi colocado isso de uma maneira muito clara, até onde a gente podia ir, e na verdade nós não conseguimos avançar em função dessa negociação do clube, porque está todo mundo aguardando, esperando para que tudo possa ser resolvido em termos de assinaturas, e a gente possa se movimentar no mercado. E claro que nós estamos saindo bem atrasados nessa situação, porque muita coisa já podia ter sido definida. E talvez hoje a gente tivesse uma equipe um pouco diferente já. Mas eu não posso também ficar aqui esperando aquilo que não está acontecendo. O que eu lamento muitas vezes é que isso aconteça talvez de uma outra forma, em outro momento, que a gente perca essa oportunidade principalmente de ter uma equipe forte agora no começo. Eu queria muito, sempre coloquei isso como um desejo, para que a gente pudesse estar bem afiado assim. A gente não pode entrar em competição simplesmente para participar e dar rodagem para o jogador. Nós precisamos sempre participar de competições para vencer. Essa é a história do clube, e a gente sabe muito bem da onde a gente precisa estar e precisa competir, claro, com muita inteligência, muita sabedoria, com a limitação financeira que a gente sempre teve aí anteriormente, mas sempre buscando ter a melhor equipe possível.